Bom dia a todos e todas aqui que estão participando de mais esse webinar, e eu queria dar as boas-vindas à representante da Queenswood, a Adriana Costa McFadden, que está diretamente lá do Reino Unido, para nos trazer as novidades e as belas imagens da escola que ela representa. Bem-vinda, Adriana, é com muita alegria que a gente os tem como colaborador da Belta, e as agências poderem ter acesso a escolas com tão alto padrão de qualidade. O palco é seu. Muito obrigada, Maura. Muito obrigada, Desirê, Mariglan. Bom dia a todos. Obrigada por essa oportunidade de estar aqui hoje para falar sobre a Queenswood School para vocês. E eu vou começar aqui o show de slides. Está todo mundo vendo? Sim. Então tá. Então, nós somos associados colaboradora da Belta desde maio deste ano. E essa aqui sou eu lidero o programa de recrutamento internacional para Queenswood, e eu estou aqui desde janeiro. E para mim está sendo uma grande experiência fazer contato com agentes do mundo inteiro, e aí especialmente do Brasil, né? A Queenswood é uma escola tradicional só para meninas. Nós a escola foi fundada no sul de Londres, em 1864, e há 100 anos atrás, em 1925, ela se mudou para essa localização atual, que fica nos arredores de Londres. Então, assim, nós estamos muito perto, 20 minutos de trem do centro de Londres, uma área de aproximadamente 500 mil metros quadrados de área verde, e muito próximo também dos aeroportos, 3 dos aeroportos de Londres, Heathrow, Luton e Stansted. Nós estamos a mais ou menos 1 hora desses 3 aeroportos. E também próximos de Cambridge e Oxford, para as visitas das nossas alunas, etc. Então, é uma localização privilegiada e muito conveniente, principalmente para os nossos alunos internacionais. As nossas alunas, a maioria são britânicas, elas, agora menos de 1/4 são alunos internacionais. E são mais ou menos 20 nacionalidades diferentes que nós tivemos nesse último ano, a maioria da China e Hong Kong, mas muitas europeias, japonesas, outros países da Europa, da Ásia. E uma característica interessante da origem das alunas é que as chinesas, as asiáticas, geralmente elas vêm para fazer o curso inteiro de GCSE ou o curso inteiro de A-Level, enquanto que muitas das europeias, principalmente as francesas, espanholas, alemãs, belgas, elas vêm para fazer curso de curta duração, de 1 trimestre, geralmente, no máximo 1 ano, que é o que encaixa direitinho com o sistema educacional dos seus países de origem. Então, conversando com alguns agentes brasileiros, eu imagino que, no caso de adolescentes brasileiras que venham para cá, seria uma situação similar, para passar 1 trimestre, talvez 1 trimestre e meio, no máximo 2 trimestres, não é verdade? Mas aqui mostra que a escola é uma escola tradicionalmente britânica, a maioria das nossas alunas são britânicas. Então, apesar da diversidade, não perde aquela característica britânica mesmo. Aqui uma vista aérea da escola, é um lugar maravilhoso. A escola em si, a maioria dos edifícios são concentrados numa área relativamente pequena, para fácil acesso, incluindo o hall esportivo, as boarding houses, biblioteca, etc. E depois tem uma área enorme de área verde, de quadras esportivas, de bosque, então é um lugar realmente muito bonito. E olhando essa fotografia, você não acredita que isso aqui está do lado de Londres, né? Então, é realmente um lugar muito especial e de fácil acesso. Isso aqui é o prédio da Sixth Forms, são as nossas alunas de 17 a 18 anos, que é o prédio que elas usam para se encontrar, para socializar, para fazer trabalho. Elas têm seu próprio café,
e várias áreas para estudo em grupo, estudo individual. O centro de carreiras da escola fica aqui também, a diretora de carreiras, que vira e mexe traz palestrantes para falar sobre carreiras, sobre universidades. Então, elas têm espaço para apresentação, para receber esse pessoal, e então é um espaço muito utilizado. E a gente, quando esse prédio foi reformado, eles quiseram dar assim, um aspecto de universidade, de estudo independente, para as meninas já irem se preparando para o estudo universitário. Aqui é um exemplo de um dormitório das meninas mais velhas. A partir de 17, 18 anos, ela já tem seu quarto individual. Às vezes com 16 anos também. Mas para as mais novinhas, nós temos quartos que elas dividem com 2, 3, 4 outras meninas, principalmente as mais jovens, porque para elas terem já forem fazendo amizades, já criando aquele espírito de boarding school, para irem se adaptando. É um sistema que funciona bem aqui. Cada boarding house tem sua própria cozinha, às vezes mais que uma cozinha, tem common room. Então, todas as refeições são fornecidas pela escola. Mas nessas cozinhas sempre tem um pão para fazer torrada de noite, a hora que der fome, ou se quiserem tomar um leite, um chá, um cereal. Então, é uma área para elas se socializarem e também fazerem pequenos lanches. Então, todas as boarding houses têm pelo menos uma cozinha. Eu adoro essa foto. Essa foto deve ter uns 100 anos de idade, quando a piscina original aqui da escola. Só de olhar o traje de banho das meninas me dá um frio danado, mas é interessante ver que essa era a piscina antiga, que hoje em dia virou a biblioteca. Foi reformada, virou uma biblioteca bonita, com espaço para estudo, para computador e etc. E a nossa piscina moderna é essa, que dá realmente vontade de mergulhar nela. É uma piscina moderna e muito utilizada pelas alunas. Aqui é o nosso hall multiesportivo, que também é uma construção recente, que é muito utilizado pela escola para vários esportes. Ele pode ser dividido em 2 quadras, e para eventos da escola também, cerimônias de formatura, por exemplo, tem assentos que são trazidos para espectadores. Então, é um espaço muito bacana, moderno e bem confortável, principalmente durante o inverno britânico. Elas podem continuar fazendo esporte do lado de dentro. Nas salas de aula, nossas alunas usam tecnologia moderna, todas elas têm acesso a um Chromebook. As alunas que vêm para curta duração, a escola fornece o Chromebook, empresta o Chromebook. As meninas que vêm para ficar de 1 ano a mais, elas têm que adquirir seu próprio computador. Mas, para curta duração, a escola providencia. Então, o currículo que nós oferecemos é GCSE e A-Level, GCSE a partir dos 15 anos. As que entrarem mais jovens, menos de 15, elas têm acesso a um currículo mais amplo, com várias disciplinas. Aí, conforme vai chegando no GCSE, elas ainda têm que fazer inglês, ciências, matemática, educação física, história, geografia, uma língua estrangeira, mas vai ficando mais, assim, são mais opcionais, algumas matérias opcionais. Quando chega no A-Level, são 3 matérias, às vezes 4, mas geralmente 3 matérias apenas. Então, eu acredito que para o público brasileiro, se elas vêm geralmente a partir dos 15, 16 anos, elas se encaixariam no currículo de ICSI, que é compatível com as regras do MEC, para quando elas voltarem para o Brasil, continuarem fazendo seus estudos. Nossos laboratórios de ciências em alta tecnologia, aqui nessa fotografia, por exemplo, elas estão fazendo uma experiência com químicas, né? E então esse equipamento, que tem um tubo branco, ele é embutido no teto. Então, quando ele não está sendo utilizado, ele é embutido no teto e o laboratório vira uma classe de aula normal. Então, tem essa flexibilidade. E aos poucos nós estamos modernizando todos os nossos laboratórios de ciências. Algumas das atividades co-curriculares que nós temos equitação e polo. Equitação o ano inteiro. Nós não temos nossos próprios estábulos na escola, mas nós trazemos os cavalos, as meninas praticam equitação nos campos aqui perto, e o polo é uma disciplina que nós oferecemos no termo de verão apenas.
E essas duas atividades são extras, mas são muito requisitadas aqui na escola. Gente, É o nosso esporte mais forte no Reino Unido. E Adriana, essa é. Oi, travou um pois não. pouquinho. Acho que, não sei se foi só para mim, mas se puder voltar. Isso. Voltar o slide? Não, acho que só a frase que você estava falando que deu uma travada. Ah, sim. Pois não. Então, nós somos a escola número 1 de tênis para meninas no Reino Unido. E esse é nós mantemos essa posição número 1 já há alguns anos. Então, nós temos um time muito forte, dedicado, as meninas têm acesso. Só na escola nós temos mais de 20 quadras de tênis. E elas têm acesso a quadras de tênis cobertas também num clube aqui pertinho, que nós as transportamos lá para os treinamentos, elas participam de campeonatos a nível regional, nacional e internacional. Agora, em julho, nós tivemos 2 alunas participando do torneamento de um campeonato de tênis júnior em Wimbledon. Então, assim, nós realmente tênis para aquelas garotas que queiram vir para cá, passar um trimestre melhorando o inglês e já joguem tênis a nível competitivo no Brasil, elas vão, assim, adorar o programa, porque é um programa muito forte, a gente tem muito orgulho desse aspecto. Então, uma fotografia muito bonita da primavera, eu não acreditei, foi minha primeira primavera aqui na escola, como o campus é bonito, muito florido, tudo muito bem cuidado, é realmente uma maravilha. Temos uma capela, a escola foi fundada na linha metodista, mas não é uma escola religiosa. A capela é utilizada para concertos, para assemblies, e nós temos uma capelã que atende às necessidades da escola, mas a capela é utilizada para vários outros eventos também, inclusive casamentos de ex-alunas. Então, as garotas que estudaram aqui na Queenswood, elas podem se casar nessa capela, que eu acho uma coisa legal. E outra coisa, eu gostaria também de avisar a todos os agentes brasileiros, se tiverem filiais aqui na Inglaterra, ou se quando vierem a passeio a Londres ou a serviço, entrem em contato e venham nos visitar, porque é muito fácil para chegar aqui e a gente teria o maior prazer em recebê-los. Que é a sala de cinema, que é muito utilizada pelas nossas alunas internas. Viagem de fim de semana, a maioria incluída nas mensalidades. Isso aqui foi uma viagem a Oxford, então, pela nossa proximidade a Londres, as viagens de fim de semana são muito comuns. Temos essa quadra multiesportiva de AstroTurf, que é uma quadra relativamente nova e também muito utilizada para tênis, futebol e vários outros esportes. Hockey também é um esporte muito forte aqui. Eu sei que no Brasil não é um esporte muito conhecido, mas de repente alguma brasileira que venha para cá pode experimentar. Mas eu deixei esse slide aqui porque nós temos 2 ex-alunas que competem pelo time GB no hockey. Então é um esporte muito forte aqui também. Alguns exemplos das atividades co-curriculares que nós temos, esse é um book club, nós temos um currículo muito variado, desculpe, e, dependendo da época do ano, são atividades diferentes que nós oferecemos, e então tem, por exemplo, no caso de música, existem atividades co-curriculares, mas também o ensino de instrumentos musicais, que aí seria a um custo extra, mas existem aulas de vários instrumentos aqui. Teatro também, nós temos um teatro de 250 lugares, que é muito utilizado, todo ano as meninas têm várias peças, pelo menos 5, 6 no decorrer do ano, e também musicais, todo ano, no fim do ano, antes do Natal, elas têm um musical que elas participam, e para aquelas meninas que não queiram participar no palco, elas têm a chance de participar atrás por trás das cenas, né, lidando com as fantasias, as roupas, iluminação, música, então tem
tem coisa para todo mundo fazer. Dança também, dança moderna, balé clássico, nós oferecemos tudo isso. Essa dança, esse slide eu acho espetacular, é o que nós chamamos de hoops, e elas fazem essa apresentação todo ano, antes dos feriados da Páscoa, tem um show de dança, que esse ano teve 150 meninas participando, de várias habilidades, então é aberto para todo mundo. E esse aqui eu acho sensacional. Outra atividade que nós oferecemos é o clube de culinária, e para as meninas mais novas, é parte do currículo. Quando elas vão chegando mais velhas, aí vira matéria opcional. E para as mocinhas que já estão a ponto de sair para entrar para a universidade, nós oferecemos um curso especial de culinária para prepará-las para a vida na universidade. Nossa cozinha é bem moderna, como vocês podem ver, é um lugar muito legal. Aqui são 2 ex-alunas que ganharam medalha de bronze nas Olimpíadas de Paris do ano passado. A Jodie Williams, que participou do time do revezamento de 400 metros, e a Rowan McKellar, que era parte do time de remo. Então, são motivos de grande orgulho para nós. Agora, então, um resumo do que eu andei falando até agora, o vasto currículo, programa de atividades co-curriculares oferecidos pela escola, uma infraestrutura esportiva de alto nível, e uma variedade imensa de esportes. Número 1, para tênis para meninas no Reino Unido. O apoio pastoral que nós oferecemos é realmente excepcional. Nós temos profissionais de várias disciplinas ligados a todo o aspecto emocional, social das meninas. Então, qualquer coisinha, qualquer probleminha que haja, não passa despercebido. Então, assim, é um dos pontos fortes aqui da escola, uma coisa que a gente leva muito a sério, é o bem-estar mental, social das meninas, porque se elas estão felizes, elas vão se dar bem, elas vão estudar, elas vão estar bem na escola. Isso para nós é o mais importante. Então, a escola é muito conhecida pela qualidade artística e esportiva, como já expliquei. Isso aqui no último ano letivo, nós tivemos 468 alunas matriculadas, praticamente metade a nível de internato. Então, as britânicas, de modo geral, elas fazem internato à base semanal, ou 2, 3 vezes por semana. Então, no total, é praticamente metade da escola que participa, que frequenta a nível de internato. Uma área imensa verde nos arredores de Londres, como vocês viram nas fotografias, e tradição na educação de meninas há mais de 160 anos. Aqui tem uns links que, para quem quiser fazer a visita virtual da escola, ou uma visita guiada por uma de nossas alunas, estão aqui os links para vocês seguirem, e o prospecto da escola também, dá para fazer o download e ver. Mas, de qualquer forma, nós estamos sempre aqui à disposição para fornecer mais informações e explicar as coisas em mais detalhes. Então, a gente valoriza muito a curiosidade, a criatividade das meninas para que elas se desenvolvam, cresçam numa comunidade diversa, inclusiva e de respeito mútuo. Então, para internato no Reino Unido, nós oferecemos soluções criativas de meio trimestre, por exemplo, em janeiro e fevereiro, se não puderem vir para ficar um trimestre inteiro, coincidindo com o verão no Brasil. A gente oferece treinamento gratuito aos agentes para a gente explicar exatamente sobre a escola, o que a gente oferece, tudo explicadinho em português, traduzido. Nós temos uma estrutura de comissão competitiva para os nossos agentes, que valoriza a fidelidade das alunas. Há a possibilidade de bolsa de estudos para alunos internacionais também, e a bolsa de estudos seria a nível acadêmico, desportivo, artístico, ou na área de dança também. Podemos organizar fan trips e temos disponibilidade para o Brasil visitá-los. Também português nativo, que sou eu aqui, pronta para ajudar o nosso público brasileiro
famílias e agentes. Então, o nosso programa de curta duração oferece, no curso de GCSE, que eu imagino que seja mais ou menos a faixa etária das alunas brasileiras, 15, 16 anos, que venham para cá. Então, várias disciplinas do programa de GCSE, que seria um currículo compatível com o MEC, para quando elas voltarem para o Brasil para terminarem os estudos. Aula de inglês como língua adicional, uma imersão total na vida escolar e rotina típicas da Inglaterra, e o programa intensivo de tênis, que também é uma opção para aquelas alunas que já jogam tênis a nível competitivo. Mensalidade do trimestre letivo, para essas, a partir dos 14 anos, está na faixa de 18 mil, a partir de agora de setembro, isso já incluindo o VAT, tá? Isso inclui acomodações, todas as refeições, as atividades co-curriculares de fim de semana, roupa de cama, empréstimo do Chromebook. Agora, os adicionais seriam aulas de música, de algum instrumento e de alguns dos esportes também. O inglês adicional também é extra. E nessa idade, a partir dos 17 anos, elas não precisam mais usar uniforme, mas as mais novinhas precisam. E uniforme, dependendo da duração da estada, elas podem ou adquirir de segunda mão, ou a escola pode até emprestar, dependendo do estoque que a gente tem aqui. Mas isso a gente faz direto, para ajudar essas alunas que vêm para passar um termo apenas. Os depósitos de até um trimestre, 1.000 libras. Com estadas mais longas, seria 1.000 libras mais 12 mil, que seria um total de 13 mil libras, né? E nós temos um exeat por ano apenas, que isso às vezes é questão de dor de cabeça para as famílias. Então, o nosso exeat é o primeiro fim de semana de maio. Para os cursos de curta duração, o Taster Program, mas de validade até 6 meses, né? Então, o que é necessário? Um passaporte válido, com pelo menos mais 6 meses de validade, e agora tem essa autorização eletrônica de viagem, que é uma coisa relativamente recente, tem um link aqui do governo britânico, no momento custa 16 libras, então teria que ter isso. A carta da escola comprovando a duração do curso, passagem de retorno, seguro-saúde, comprovação financeira. Isso, às vezes, só é pedido se o pagamento integral do curso não tiver sido feito ainda. Agora, seguro de viagem não é obrigatório, mas altamente recomendado. Eu tenho certeza que é essa mensagem que os agentes passam para as famílias também. Com relação ao responsável legal, nós exigimos que os responsáveis legais das alunas sejam aprovados ou pela EGES ou pela BSA. Em alguns casos, a gente pode considerar também amigos de família. Então, isso é uma coisa que a gente analisa caso por caso, porque amigos de família eles têm que preencher certos requisitos também. Mas não inviabiliza a possibilidade, né? Isso a gente conversa caso por caso, é uma coisa que a gente decide. E é isso, a apresentação, muito obrigada, e aqui estão meus detalhes, para quem quiser entrar em contato por e-mail, telefone ou WhatsApp, e eu vou ter o maior prazer em responder quaisquer questões que vocês tenham, e querendo reservar uma visita, aparecendo por aqui, nós somos pertinho de Londres, é bem fácil. Adriana, eu queria agradecer aí a apresentação da escola, e eu queria reforçar que é muito importante para os parceiros que têm interesse em trabalhar com agências no Brasil, que eu vi aqui que você colocou em relação ao comissionamento, porque na verdade é através do comissionamento que a gente consegue manter nossas agências, mas assim, que você tenha um relacionamento para dizer o que você precisa para ter o agreement, porque até a própria Belta, ela incentiva que todo mundo tenha oficializado o relacionamento de parceria com os parceiros no exterior. Então, o que você precisa para oficializar uma parceria, para que vocês possam assinar o agreement com os seus parceiros no Brasil, né? Eu também sou uma agência no Brasil,
e aí eu também só mando alunos para escolas com as quais eu tenho parceria, porque através quando eu falo parceria, que a gente assinou um agreement, porque ambas as partes têm acesso a informações importantes, que é dados bancários, quem são os contatos, porque ao longo do processo de inscrição do aluno, tudo isso é muito importante. Então, eu sugiro que você tenha essa relação com as agências e estabeleça uma relação de negócios através dos agreements, desse agreement, e onde você vai deixar claro como é que é feito pagamento de comissão e a agência possa esclarecer as dúvidas e a parceria fluir de forma tranquila, tá bom? Sim, obrigada por trazer esse ponto, Maura, que uma coisa que eu deveria ter incluído aqui. Para assinar o agreement com as agências, nós requisitamos 3 referências, então contatos de 3 escolas com quem vocês já trabalharam nos últimos anos, idealmente nos últimos 2 anos, aí nós vamos contactar essas escolas diretamente para pedir referência, e quando nós tivermos essas 3 referências em mãos, aí nós mandamos esse agreement, né, aí realmente especifica tudo, a estrutura de comissão, etc. E aí vocês assinam, nós assinamos, então aí estamos já com esse seria esse registro, esse registro legal, na verdade, não sei como explicar melhor, mas realmente é um ponto importante. A gente também só trabalha com agentes com quem nós temos esse contrato assinado, digamos o contrato, né? Uhum. Não, Sim. tá ótimo, mas eu acho que depois a Belta vai compartilhar essa gravação com as associadas e a gente tem seu contato aqui para entrar em contato. E eu acho que é uma opção, né? Porque principalmente pela escola ser forte academicamente e muito forte em esportes, é muito bom para as famílias que têm filhas, né? Que são estimuladas a praticar esportes, principalmente tênis, equitação, que eu acho que são esportes que as famílias investem na educação das filhas. Mas é isso. Muito obrigada aí. Eu não sei qual é o próximo passo e Eu que estamos à agradeço. disposição aqui no Brasil. Muito obrigada, foi um grande prazer e eu estou à disposição para quem quiser entrar em contato com perguntas, não importa que pergunta que seja. Obrigada, Adriana. Obrigada, foi um prazer tê-lo conosco hoje. E muito obrigada. Obrigada, Maura, por estar aqui conosco, Adriana e Dani. E é um prazer contar com vocês aqui. Vamos para a fotinho, Desirê? Vamos. Todo mundo sorrindo. Foi. Obrigada, pessoal. Obrigada, pessoal. Obrigada, Adriana. Um Tchau, abraço. tchau. Uma ótima Meninas. quinta-feira. Até.